Nesse momento, então, eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece unidos, na mesma intenção, elevando assim os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, deixando que os bons espíritos que nos acolhem, que tutelam essa casa, possam agir sobre nós, que nós possamos estar aptos e dispostos a aceitar as mensagens que nos chegarão nessa noite, para que a gente possa estar disponível, para que as mudanças possam surgir em nós, para que nós possamos, através desta boa nova, dar novos frutos, dar melhores frutos. A gente pede a Deus, nosso Pai, que esteja continuando nos intuindo, nos iluminando. Dê ao nosso querido amigo e irmão Rangel todas as benécias para que ele possa se sentir confortável e trazer a sua mensagem de maneira tranquila. E assim, então, como a música, eu convido a todos que façamos juntos a oração que o Pai, que Jesus fala para nós do Pai, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que assim a gente possa ter uma noite muito agradável, inspirado sempre pelos bons espíritos, por Jesus, nosso irmão, e agradecemos imensamente a Deus por nos permitir mais esta quinta unidos neste propósito de aprendizado e de trocas salutares e de crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 143, cujo título é Cartas Espirituais e que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Cartas Espirituais, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Rangel Xavier, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Rangel. Boa noite, pessoal. Como a Adriana bem disse, né, sou Rangel, sou enfermeiro, colaborador aqui da casa, né, atualmente trabalho com os passes e agora também começando com as palestras, né, essa é a minha primeira palestra espírita. Quero agradecer imensamente o convite da casa, né, especialmente o Naron, né, que fez esse convite para mim, e saiba que é um prazer servir a casa no que for preciso. Vou só fazer um teste aqui, que eu tenho um problema de vista que óculos nem sempre me ajuda. Deixa eu ver que vai ser melhor, com óculos ou sem óculos. Vamos tentar com, né? Então, pessoal, quando eu sentava aqui, né, na frente, aqui onde vocês estão sentados, e via, né, os palestrantes falarem, gente, o tema que cai para a gente serve mais para a gente do que para aqueles, né, que estão na casa, que vêm aqui participar. E eu ficava pensando, gente, será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? E né, porque quando eu estudei o livro dos médiuns, né, lá fala de todos os tipos de mediunidade, e a psicografia, né, que está bem relacionado com o nosso tema de hoje, que é as cartas espirituais, ele sim foi a parte que mais me chamou a atenção, a parte que eu mais tive desejo de me aprofundar. Né, eu ficava lendo, estudando, que gente, se um dia eu tiver uma mediunidade mais aflorada, que seja na psicografia, que é algo assim, que realmente me chamou muita atenção. Então o tema realmente cai para o palestrante de acordo com a sua necessidade, não é mesmo, Lília? E para a gente começar, né, então, o nosso tema, né, que são as cartas espirituais, a gente pode pegar lá na etimologia da palavra, né, carta ou epístola, como diz ali, né, no texto de Paulo aos Colossenses. E o que significa carta ou epístola? São folhas de papiro, ou uma ordem, ou uma mensagem. Ou seja, algo palpável, né, que traz para a gente um ensinamento, traz para a gente, às vezes, até uma advertência, né, como diz o texto, traz para a gente um consolo. Né? Ou seja, traz uma mensagem que vai cair na nossa vida para nos ajudar de alguma forma. Né? Seja para nos fazer o bem, ou seja, para evitar com que façamos o mal. Né? E esse é o fio da meada da nossa reflexão de hoje. Existem, as cartas, elas existem há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Se a gente somar isso, 3.500 anos, mais os 2.024 anos que nós temos, então as cartas têm mais de 5.000 anos de existência. E apesar de hoje estar caindo um pouco em desuso, né, por causa da tecnologia, mas não deixaram de ter a sua importância. As cartas, então, elas são um gênero textual que vai demonstrar, né, vai estabelecer uma relação entre duas pessoas ou mais pessoas.
Não é porque entre mais pessoas, eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, que as cartas que a gente recebe, né, principalmente as do mundo espiritual, ela não serve só para aquela pessoa que recebeu, só para aquela família que recebeu, mas para todos nós, espíritas ou não espíritas. Então ela tem esse caráter, vamos dizer assim, social, né? O âmbito dela é social e não apenas pessoal. E elas sempre vão transmitir, né, como eu disse para vocês, algum tipo de mensagem que vem, né, para aquela pessoa ou para aquele grupo, para fortalecer, para desenvolver aquele grupo, né? Nós espíritas, a gente preocupa sempre com a nossa evolução, e as cartas elas colaboram ativamente com isso. E se a gente for parar para pensar, existem vários tipos de cartas, né? Se a gente pegar aí na nossa trajetória, quando a gente estava lá na escola aprendendo como escreve uma carta, né? Primeiro tem que colocar a data, depois colocar o destinatário, depois colocar o texto, o agradecimento e assinatura. A gente percebe que tem vários outros tipos, né? Não somente essa carta essa carta formal, vamos dizer assim. A gente pega lá na adolescência, né, tem aquelas cartinhas de amor que às vezes uma pessoa escreve para outra, não é verdade? Tem aquela carta que é transmitida a um parente, mora lá do outro lado do mundo ou em outra região do país, e você vai escrever aquela carta para contar alguma coisa que está acontecendo para aquela pessoa. Mas também tem aquelas cartas que não são tão boas, né, como as cartas de demissão, por exemplo, né, as cartas de despejo que as pessoas, né, às vezes recebem. Ou seja, ela serve para todo tipo de mensagem. Cabe a nós saber o que nós vamos fazer com a mensagem que ela traz para a gente. Na Bíblia, se a gente for pegar na Bíblia, a primeira comunicação, vamos dizer, entre os dois mundos, né, o mundo físico com o mundo espiritual, através da escrita, vamos dizer assim, a comunicação mais famosa que tem são os 10 mandamentos. Não é verdade? Moisés estava lá no monte, Deus conversou com ele, de acordo com a Bíblia, e ele transcreveu ali os mandamentos que Deus, né, Deus entregou, a tradição diz que Deus entregou para ele tábuas já escritas com os mandamentos, ou seja, era uma comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a Bíblia ela traz já, né, nas suas primeiras páginas ali, essa veracidade da comunicação entre os dois mundos. Que muitas pessoas, né, que não entendem ou que não são da nossa religião criticam, mas é porque não entendem realmente a fundo o que é essa comunicação entre os dois mundos. E a gente pode perceber, gente, que o correio do céu, ele nunca se interrompeu e nunca se interromperá, né? Como eu disse para vocês, já vem há muitos anos acontecendo, acontece hoje e vai perdurar, né, enquanto existir vida aqui na Terra. A comunicação entre os dois polos, né, o espiritual e o físico, ele vai existir, ele vai continuar existindo. Quando a gente pega no livro A Gênese, a questão 58, lá fala o quê? Que todas as categorias de espíritos, eles podem se comunicar, não somente os espíritos superiores. Ou seja, qualquer espírito, seja ele bem desenvolvido ou não desenvolvido, ele tem a oportunidade de se comunicar quando essa oportunidade lhe é dada. Deus fornece ali, a espiritualidade suprema fornece para aquele espírito a oportunidade de se comunicar, e ele se comunica. E a gente pode perceber que essas cartas elas podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem os espíritos, né, esses comunicantes, nós não saberíamos. Ou seja, muita coisa e descobertas que a ciência faz, né, que a gente faz, letras de música, né, foram reveladas e foram importantes. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das religiões, eles vieram através das cartas, né, principalmente. E contribuíram ativamente com toda a sociedade e contribui com todos nós até hoje. Como eu disse, qualquer espírito, ele tem a oportunidade de se comunicar, quando lhe é dada essa oportunidade. Aí vocês me perguntam, mas como que eu vou saber se essa comunicação é uma comunicação de qualidade, é uma comunicação boa ou não? Nós temos que pensar, né? Temos que analisar o conteúdo dessa mensagem que é transmitida, o conteúdo que foi ali psicografado, o conteúdo que é apresentado.
E a questão 268 do Livro dos Médiuns, ela fala que a gente realmente temos que olhar a qualidade moral da mensagem que foi transmitida. E como que a gente vai perceber a qualidade moral? Gente, vamos pensar pelo lado lógico. Vocês acham que um espírito bem desenvolvido vai mandar uma carta, às vezes, escrevendo ali de forma grosseira, de forma que não vai ser aprazível ao nosso coração? Não vai. Então, uma das formas de a gente identificar a qualidade dessa mensagem é analisar realmente seu conteúdo. O conteúdo ali, ele está bem escrito, está numa linguagem clara, é uma linguagem que a gente consegue compreender, são palavras realmente de qualidade, palavras boas. Se forem, com certeza é um espírito superior. Agora, se forem aquelas mensagens que trazem coisas que são realmente assim, palavras brutas, não é uma carta às vezes confiável, porque aí vocês me falam, mas São Angel, mas você não falou que às vezes tem uma advertência nas cartas? Tem. Só que os espíritos, até nisso, eles exercem com a gente a caridade. Eles dão aquele puxão de orelha na gente, mas assim, de uma forma amorosa, uma forma de que a gente vai perceber, olha, isso aqui está me chamando a atenção, é uma advertência para mim, mas é um amor tão grande que fica até mais fácil da gente absorver aquela mensagem. E isso se torna a mensagem ela de qualidade, se torna uma mensagem verídica, a qual a gente pode acreditar, raciocinar, pensar e levar para a nossa vida. Puxando para o lado da nossa doutrina, da doutrina espírita, o que acontece com as cartas? Elas vêm nos apresentar o mundo espiritual em todas as suas faces. Nós sabemos aqui que nós estamos encarnados, já tivemos vidas passadas, teremos vidas depois da nossa desencarne, e as cartas muitas vezes elas nos revelam isso. Elas trazem esse conteúdo para que nós saibamos do que aconteceu. Lógico que a gente não lembra, na última encarnação aconteceu isso comigo, a gente não lembra, isso é para o nosso bem. Kardec ele deixa isso muito claro nos livros básicos da nossa doutrina. Mas nos dá uma ideia de que teve um passado, que a gente está aqui para tentar ser melhor do que na outra encarnação e que vamos ter mais encarnações para frente. Isso já basta para a gente ter aqui uma boa vivência, uma vivência querendo evolução, querendo fazer o bem para todos os que estão à nossa volta. Mostra também de onde procedemos, como eu disse, e para onde vamos, depois do nosso desencarne. E essa via de comunicação, ela é um atributo próprio da natureza, que é perfeita e justa. Por que eu falo que a comunicação entre os dois mundos, que não somente com as cartas, ela é uma comunicação própria da natureza? Porque todos nós temos um grau de mediunidade. Todos nós somos médios, ali a nossa intuição, a gente fala assim, olha, tem algo me falando que eu não devo sair hoje. Isso aí já é um grauzinho de intuição que está ali, só que às vezes a gente não percebe. Então, gente, a mediunidade, ela é algo natural do ser humano. E ela é perfeita e justa, por quê? Porque foi algo que nos foi dado por Deus, com muito amor. E cabe a nós sabermos usar da nossa mediunidade para exercer o bem para as pessoas e também para nós. E nem todos conseguem ter esse intercâmbio, Por quê? Lá no Livro dos Médiuns, eu não sei elencar o número certo dos tipos de mediunidade que existem. Porque quando a gente não estuda, a gente pensa o quê? A mediunidade é só aquela pessoa que conversa com o espírito, aquela pessoa que escreve, aquela pessoa que vê. Não, gente, são tantos tipos de mediunidade que existem, e cada um tem uma que vai ali, às vezes, estar mais presente na sua vida. E quando eu falo que nem todos conseguem ter esse intercâmbio através das cartas, é justamente isso. Porque tem pessoas que têm a mediunidade psicográfica mais desenvolvida. A gente tem um grande exemplo que foi Chico Xavier. Olha quantas cartas Chico recebeu, quantos livros ele se permitiu fazer em nome dos espíritos que estavam ali com ele.
Então ele tinha esse dom, né, e várias outras mediunidades afloradas, mas ele é muito conhecido pela sua psicografia. Né? Então, o que eu quero dizer é que nem todas as pessoas têm o dom da psicografia, né? A mediunidade relacionada à psicografia. Mas todos têm um pouquinho de mediunidade, basta a gente parar e tentar perceber qual que é a nossa. Para que essa relação, nesse intercâmbio aconteça, era preciso que a condição da inteligência humana ela fosse elevada. Né, se a gente pegar na própria história do Espiritismo, né, ele é recente. Na história da humanidade, o Espiritismo ele é recente, né, da forma que nós temos hoje. Por quê? Porque o ser humano, né, nós precisávamos evoluir ao ponto de saber acolher o que os Espíritos nos revelaram, né, ali através de Kardec, né, que é chamado, né, a terceira revelação. O Espiritismo é a terceira revelação. E, consequentemente, junto com a doutrina, veio a questão das cartas. Então o homem ele foi preparado para saber, olha, existe esse intercâmbio, né, através também das cartas, e esse intercâmbio é algo verídico. Então a condição humana, né, da inteligência humana, ela conta muito para que nós, né, continuemos a receber essas cartas, continuemos a entender, absorver e praticar o que essas cartas nos dizem. Aí, né, como eu disse para vocês, já vou entrar também no surgimento da doutrina espírita. Né, quem já leu os livros da codificação, quem já viu o filme lá de Kardec, viu que o Kardec, né, que é o nosso codificador, ele foi atraído para a doutrina através do fenômeno das mesas girantes. Ele era um cético, ele não acreditava que existia aquilo ali. E ele começou a interagir com aquela situação para quê? Para tentar mostrar que era falsidade. Só que ele viu que não era falsidade, que era algo realmente que acontecia. Aí ele foi percebendo a missão dele de quê? De receber essas mensagens para fazer a codificação. E a codificação a gente pode pensar que ela foi feita através das cartas. Kardec ali, ele foi, né, questionando os espíritos, e eles vinham através de alguns médios que psicografavam as respostas que Kardec perguntava, e essas respostas começaram a vir de outros países que Kardec nem sabia que existia, e foi chegando para ele esses bilhetes, né, com as mensagens escritas, para que a nossa doutrina fosse codificada, fosse sistematizada, para que também, né, nós pudéssemos praticá-la. Então, o surgimento da doutrina espírita tem tudo a ver com o nosso tema de hoje também, que são as cartas espirituais. E o intercâmbio entre os dois planos, gente, é uma graça concedida por Deus para o nosso aprimoramento. Eu disse para vocês lá no inicinho, né, que as cartas elas nos revelam conteúdos que às vezes nós, simplesmente pela nossa humanidade, a gente não conseguiria compreender. A gente pensa e olha para vocês verem a cura de muitas doenças, né, as vacinas que nós tivemos, né, e temos no nosso sistema de saúde. Né, muita coisa ali foi através de cartas que recebemos, através da espiritualidade, que foram revelando as coisas para nós. E as melhorias, né, na humanidade, no nosso mundo, né, para sair do estado ali, né, da zona umbralina para a regeneração, tem a contribuição também dessas mensagens que foram nos direcionadas. Dessa forma, então, as cartas elas se erigem em fonte contínua de ensinamento, como eu disse para vocês, e traz para a gente mensagem de socorro, consolação e bênção. O socorro, às vezes a gente está ali, né, tem uma decisão a ser tomada, tem alguma questão que está em dúvida ainda. As cartas elas podem revelar, né, quando as pessoas estão lá, vamos supor, quando estava lá com o Chico, às vezes numa carta espiritual ia responder àquela necessidade da pessoa. O consolo, acho que nem precisa dizer, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente fica doido para receber uma notícia. E às vezes essa notícia vai trazer o consolo que nós precisamos. E as outras dimensões das cartas também, elas sempre trazem para nós algo produtivo. Cabe a nós saber acolher, saber receber, sem julgamentos, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês também, e colocar em prática na nossa vida. E se a gente for pensar por esse lado, a gente vai perceber o quê? Que as cartas espirituais, elas são uma forma de caridade que nós temos. Nós espíritos, nossa conduta, a gente fala sempre de caridade. Mas a caridade existe do outro lado também. E não só para aqueles espíritos que tiveram uma vida, vamos dizer, tranquila aqui na nossa sociedade.
Se a gente for pensar, vamos supor, um espírito que aqui na Terra ele fez algumas coisas que não foram tão boas. Lá do outro lado, né, depois do desencarne, ele vai ter a oportunidade, às vezes, de se comunicar com a gente aqui para tentar, às vezes, se retratar de coisas que ele fez no passado. Por exemplo, enquanto encarnado, ele usava, às vezes, coisas que não deveria, que maltratavam o seu corpo, faziam coisas que eram contra as leis civis. E, às vezes, nas cartas eles vão revelar isso. Ou seja, ele está lá do outro lado, reconhecendo o seu erro, se arrependendo e alertando a todos nós que estamos aqui, através das cartas, para que se redima dos erros do passado. Deus também dá essa faceta da caridade para aqueles que estão desencarnados, porque eles vão ser ajudados lá do outro lado. Consequentemente, nós também estamos sendo ajudados aqui no mundo físico. E isso se torna para nós uma inspiração edificante, quando a gente começa a pensar aí a questão das cartas como uma forma de caridade. Porque nós queremos, nós sempre pensamos, eu preciso fazer a caridade, mas a gente precisa receber a caridade. E quando a gente tem essa noção, a gente tem essa inspiração edificante que vai fazer com que a gente realmente aproveite os conteúdos daquilo que nos são revelados. Uma característica também das cartas espirituais é a intensificação e a tangibilidade. Intensificação de quê? Dessa propagação do conteúdo. E tangibilidade, gente, tudo que é tangível é tudo que é palpável. Nós, enquanto encarnados, a nossa natureza material, nós somos igual Tomé lá na Bíblia. A gente precisa tocar, às vezes, para a gente acreditar. E as cartas, então, quando a gente vê ali uma carta, às vezes a família ali recebeu, e fica lá, nossa, mas será que realmente é do meu parente? Aí quando a pessoa olha lá, às vezes a letra é igual do parente, a assinatura é igual do parente. Então esse caráter tangível da carta também vem para passar a credibilidade desse fluxo de informação entre os dois mundos. Então ela vem colaborar com uma carência nossa, que é a necessidade de coisas palpáveis, para que essa questão palpável possa se refletir no nosso espiritual. Por isso a característica tangível das nossas cartas. E se a gente pensar também, pessoal, as cartas que vêm do outro lado, principalmente dos nossos entes que estão desencarnados, elas são cartas de saudade e não de tristeza. Alguém aí já viu em algum vídeo, alguma coisa, que tem uma carta que o espírito fala, nossa, eu estou muito triste que eu desencarnei, nossa, eu estou muito triste que eu estou aqui do outro lado. Não, geralmente o que eles falam? A saudade é muito grande, nossa, estou com saudade daqueles momentos que nós tivemos, estou com saudade do meu cachorro, do meu lugar. Então as cartas que vêm para nós, elas trazem saudade. E se a gente for refletir sobre o sentimento saudade, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, ia ter que ter outra palestra só sobre saudade. Por quê? A gente só tem saudade daquilo que foi bom para a gente. Ninguém tem saudade de algo que não foi bom. Então, esse laço que a saudade faz entre nós encarnados com o mundo dos espíritos desencarnados, ele é um laço muito forte. E ele faz também com que essas cartas, a gente tenha mais confiança naquelas cartas, que nós nos aproximemos dos nossos entes queridos, mesmo eles não estando dos nossos lados. Não é verdade? No Livro dos Espíritos, na pergunta 935, lá fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Antes, queridos falecidos, sentem-se felizes quando nos lembramos deles. Ou seja, nós aqui lembramos de que eles passaram com a gente aqui na Terra e deixaram coisas boas. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam, mesmo da posse do desencarne, e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, ou seja, saber que estão bem. E entra na questão do consolo que eu falei com vocês um pouco atrás. Informa-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência. Lembra que eu falei com vocês lá no início, do que passou
e do que virá, né, a nova existência que passou a adquirir, e a certeza de que um dia nós iremos a eles nos juntar. Né, a gente sabe que um dia nós vamos nos juntar com nossos entes que estão do outro lado, né, que nós vamos estar com eles novamente, né, de uma forma diferente. E se a gente for realmente meditar, de uma forma muito melhor do que nós estivemos antes. Não é verdade? E agora, pessoal, é preciso a gente perceber, então, o âmbito social das cartas. Né? Como que a gente vai perceber isso? Reconhecer que as cartas ou as epístolas do bem emanam de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Né? O que eu disse para vocês. As cartas, por mais que elas sejam, né, às vezes nominais, né, fulano de tal, ela não é direcionada só para aquele fulano de tal, ela é direcionada por todos nós, e são cartas que emanam de Deus, né, para nos ajudar nas nossas carências aqui na terra. E se a gente pega, né, a mensagem lá do livro, né, lá fala muito sobre o templo, né, lá Paulo fala, lá no versículo mesmo ele já fala que as cartas, as epístolas, elas devem ser lidas no templo, para todos. Só que nós também somos portadores de um templo interno. Não é verdade? Nós também somos portadores de um templo interno, somos cartas vivas de Deus para as pessoas ao nosso redor. E devemos buscar sempre a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência que carecemos, através das cartas que nos são reveladas. E a gente, né, assim como eu disse no início também da palestra, né, a palestra não chega para o palestrante ao acaso, as cartas também não chegam para nós ao acaso. Né, às vezes tem pessoas que vão ali, recebem a carta do seu ente querido e falam, não, isso aqui não é para mim não. Ou senão eu chego, né, vou chegar lá para a Lília e falar assim, nossa Lília, eu vi esse vídeo aqui, é uma carta, ou vi uma cópia de uma carta, olha para você ver. Eu acho que vai trazer alguma coisa para você. A Lília fala, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para a Fabiana. Gente, nós temos que pensar, né, refletir, reler aquela carta, várias e várias vezes, porque nada chega para nós por acaso. Às vezes a sua ficha não vai cair ali na hora que você está lendo a carta, mas na hora que você para pensar, para fazer o seu exame de consciência, a reforma íntima ali vai aflorar e você vai perceber que aquela carta é realmente para você. Ela pode não ter o seu nome, mas ela tem um conteúdo ali que é para você. E então é preciso que a gente busque o teor, a essência, o foco e fazer um exame de consciência. Do nosso proceder, do nosso pensamento, de tudo que nós praticamos e fazemos aqui na vida encarnada. Igual eu disse, reler várias vezes, para que a gente perceba a graça que aquela carta tem para nós. Analisar, sem preconceitos e julgamentos, é o que eu falei para vocês agora, isso aqui não é para mim. Não, esse xingamento aqui não é para mim de forma nenhuma. É para outra pessoa, menos para mim, mas não, gente, é para você. A gente tem que ter a humildade de assumir essa questão, né? Assumir que essa mensagem chegou para a gente e vai puxar a nossa orelha sim. E nós temos que parar com os nossos julgamentos e não jogar para o outro a responsabilidade, né, a mensagem que nós recebemos. E por que nós muitas vezes fazemos isso? Que nós achamos que nós somos muito melhores do que os outros. Nós diminuímos as pessoas ao nosso redor porque falta empatia em nós. Então a gente tende a pensar do quê? Nossa, aquele fulano lá precisa mais disso do que eu. Não, gente, às vezes a pessoa está transbordando aquilo que eu preciso e eu não estou percebendo. Então falta em nós esse autoconhecimento, né? Falta para nós esse olhar para o templo interno, como diz a mensagem, e reconhecer em nós as nossas carências, reconhecer os nossos defeitos, reconhecer aquilo que mais necessitamos e que às vezes o outro que a gente critica é o que mais nos oferece e por isso que a gente critica, porque a gente queria ser igual a ele. Não é verdade? Paulo fala lá também que as cartas devem ser lidas
em outros santuários e não apenas no que recebeu a carta. E isso vale muito nos dias de hoje. É o que eu disse. Nós temos hoje uma coisa muito a nosso favor, que é a tecnologia, né? Às vezes uma carta que foi recebida lá do outro lado do mundo, em questão de um segundo, chegou aqui para a gente. Ou seja, é a leitura em outros santuários que Paulo falava para a gente lá atrás. Igual eu disse para vocês, a carta pode ser nominal, mas ela tem que ser direcionada para que nós também, né, levemos esse conteúdo para os nossos irmãos. E nós temos que pensar também, pessoal, que nós somos uns pelos outros. Então, algo bom que chega para a gente, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser partilhado, ele tem que ser ensinado, ele tem que, de alguma forma, criar ali, né, jogar uma semente, nem que seja uma semente no coração do nosso irmão, no nosso próprio coração também, para que não seja em vão essa dádiva, essa graça que nós recebemos através das cartas. E quando a gente não faz isso, pessoal, quando a gente começa a terceirizar, né, a carta, vamos dizer assim, é igual o professor de escola. Eu também sou professor, né, eu dou aula. Quando um aluno faz uma pergunta, não é só aquele aluno que vai receber a explicação do professor. De alguma forma, todos se beneficiam com aquilo que o professor está falando, seja para aprender ou seja para confirmar o seu pensamento. Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela dúvida ali foi uma dúvida tão boba, eu estou cansado de saber que é isso, mas será que estou mesmo? Às vezes ali a explanação do professor, ele vai confirmar meu pensamento. Não, realmente eu sei, era aquilo mesmo que eu estava pensando. Ou, nossa, eu não vi essa questão por esse lado. Ou eu não sabia, acabei de aprender. E nós temos que pensar dessa forma e acolher as cartas dessa forma. E nós temos também que pensar que repelir essas comunicações, né, ou seja, não aceitá-las em nossas vidas, é uma forma também da gente... de a gente recusar no meio mais poderoso de informação que nós temos, que é através do intercâmbio do mundo físico, né, com o mundo ali espiritual. Só que se a gente pensar, pessoal, para que essas cartas cheguem até nós precisamos da ação humana. Deus quer ali a espiritualidade, né, suprema, ali, superior, nossos mentores espirituais, eles querem o tempo todo nos ajudar. Mas a gente não pode só pensar assim, vou perguntar para os espíritos uma coisa que eu quero saber e vou me tornar sábio. Não, é a mesma coisa se um preguiçoso quisesse ficar rico sem trabalhar. Não existe isso. Nós precisamos da ação humana. E Jesus deixa muito claro isso nos evangelhos, né, que nós estudamos. Lá nas bodas de Caná, o que aconteceu? Acabou o vinho, né, e Maria pediu para Jesus resolver a situação. E tinha várias talhas lá vazias. Jesus simplesmente podia ali fazer um milagre e encher as talhas por ele mesmo. Mas o que Jesus fez? Pediu aos servos para encherem as talhas de água. Ou seja, precisou, para o milagre acontecer, precisou da ação humana. Então, Deus também conta com a nossa ação humana para que essa mensagem seja frutificada em nosso coração, mas também seja fornecida para o nosso irmão. Bom, no livro que é o Espiritismo, estou finalizando, viu, gente? No livro que é o Espiritismo, né, nós falamos lá que os espíritos eles ajudam o homem inteligente pela inspiração oculta, mas não o livra do trabalho nem das investigações a fim de lhe deixar o mérito. Ou seja, é o que eu falei para vocês, para que a árvore deu fruto, é preciso que alguém vá lá e plante. Eu preciso da ação humana ali para que o fruto aconteça e que a gente se beneficie. E o fim providencial, então, das nossas manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre. Ou seja, nós estamos aqui de passagem, que não é definitivo. Daí nós temos um caminho ainda muito longo a percorrer depois do nosso desencarne. E as cartas, então, elas vêm de Deus, são para todos,
e não para satisfazer os interesses pessoais de cada um de nós. E cabe a nós sabermos então compreender as pequenas experiências diárias sob a luz do Evangelho, ou seja, cabe a nós perceber, né, que cada coisa que chega para nós, seja uma carta escrita, seja uma intuição, seja uma palavra amiga, ela vem de Deus e que nós precisamos meditar sobre aquilo ali para que aquilo realmente seja benéfico para a nossa vida. Quanto à reflexão, né, sobre o texto que eu trouxe para vocês é esse. Eu espero ter contribuído para vocês e agora, como bom professor, a gente vai colocar em prática. Eu trouxe um vídeo para vocês, eu vou pedir a Lilian para projetar para a gente, e esse vídeo ele retrata uma carta que foi direcionada a uma família. Só que, como eu disse para vocês, a carta deve ser lida em todos os templos, não é verdade? Então, como eu disse para vocês aqui, toda carta traz uma mensagem pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo, vão meditando aí, identifiquem aqueles pormenores que vão trazer algo para vocês nessa noite de hoje. Milena Mendes Córdova, Mamãe, vó Marisa, meu grande amigo Hudson, acredito que apesar da tamanha dor, nossos corações nunca se separaram. O vô Aníbal, que aqui se apresentou comigo, me trouxe com outros amigos que aqui chegaram. Não se estresse, mãe. Entendo perfeitamente suas angústias, suas duras lutas íntimas, nas bombas de problemas que chegaram. Como sempre, o meu respeito como você pensa, mas principalmente pelo que sente. Mas preciso lhe dizer que mágoa é um bombardeio de coisas ruins e negativas que a gente envia para o nosso corpo. E não esqueça que papai e todos deverão colher o que fazem. As exigências da vida chegam sempre, mãe, e nossas mãos não devem nunca se valer para antecipar as coisas. Desculpe se aceitei e insisti a viagem para a apresentação de meus anseios pessoais e íntimos. Não fique se cobrando todo dia por aí, que você deveria ter batido o pé e não permitido a minha viagem, caindo na conversa de X, que não colocarei o nome na carta, os cuidados que devemos tomar. Não será legal você viver assim, se cobrando, porque eu tanto desejava a nova possibilidade de um projeto. Soube o quanto os amigos sofreram e nem podia acreditar com o acidente. Não podia imaginar como as pessoas sentiam carinho por mim. Ouça as palavras da avó Marisa, que são sábias, e saiba que posso inspirar vovó para lhe falar. Eu tenho ciência de que deveria escrever um livro para tentar remover de você todas as suas angústias. Saiba que minha admiração por você não acabou
intensificou-se. Mãe, amiga, amiga mãe, irei retornar em outras páginas e cartas, mas não posso ficar omissa e vê-la em um cansaço emocional que me preocupa. Agradeço as gentilezas em meu nome que sinto não merecer. Se a saudade nos abraça, a esperança tem que nos abrasar muito mais. Mãe, não se entregue, não desista. Você tem muito a seguir. E não diga, sem minha presença física, porque a sua tiquinha sempre arrumará um jeito de se fazer presente. Não sinto, mãe, o impacto do acidente e nem as sequelas. Sou uma folha nova em outra árvore. Quero seguir ao seu lado e de nossos projetos, e por enquanto vibrarei como sempre com sucessos e reconhecimento. Sua filha não está perdida, segue para frente. Trago-lhe espiritualmente flores vermelhas que colhi no jardim espiritual e deposito agora em nosso cantinho especial em casa. O tempo avança, mas preciso parar, não para silenciar depois. Eu vou voltar de novo, tá? Promessa feita e que será cumprida. Viva por mim, mamãe. Não entre no jogo mesquinho de pessoas ainda pobres. Não renuncie sua paz e sua felicidade, se atritando em demasia por questões que passarão com o tempo. Preocupado com você, mãe, beijo o amigo do coração, que é irmão, e me perdoe não ser direto na carta, pois precisei adequar ao tempo descrito. Voltem para casa na proteção de Deus. A filha, neta e irmã amiga, nossas confidências, Hudson, até a morte está em silêncio. Com afeto e beijaços, Milena Mendes Córdoba. Então, de que a gente possa realmente sempre ver a comunicação com outros olhos. Não simplesmente ver ali uma carta que foi direcionada a uma família, mas uma carta que foi direcionada a todos nós. Agora eu convido vocês a fecharem os nossos olhos para fazer a nossa prece.